Sabe o que acontece, Paulinho? A gente vai falar hoje sobre a administração do estresse. Olha só, eu vou ouvir lá pra ver se melhora um pouquinho, né? Porque quando a pessoa tá muito estressada, ela entra no estúdio e nem nota o que tá acontecendo, de repente leva um susto, né? Imagina, Paulinho, as portas estão sempre abertas. Bom, hoje é quarta-feira, dia do professor Adriano Bauer fazer aquela visitinha aqui pra gente, que é uma visitinha que sempre ajuda a gente a conhecer muito mais sobre vários assuntos. O assunto de hoje, como eu acabei de falar, professor, é a administração do estresse. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Esse assunto é um problema, assim, que quase ninguém tem, né? Poucas pessoas. Só os seres vivos, imagino eu. Só os vivos. Os outros, a gente não sabe. Ué, ninguém voltou para contar. Pois a gente, né, ainda não sabe, não temos a informação. Verdade. O que é o estresse? Então, na verdade, é interessante, porque é uma reação do organismo a uma situação diferente. Por exemplo, no trânsito. Canoinhas, está acontecendo isso atualmente. A pessoa fica presa no trânsito e começa a não gostar daquilo, vai se atrasar. E quando é recorrente, começa a dar problemas, não só psicológicos, mas físicos também. O estresse, então, ele não é ruim. O estresse é uma coisa boa, numa certa medida. Ah, ele não necessariamente é ruim. Então. Não. Imagina, você vai ter algo muito importante. Você vai se preocupar, vai ficar tensa. Todo mundo fica assim. Quem fala que não, tá mentindo. Pode pegar, a Fernanda Montenegro declarou um dia, ela já... Nossa, é uma atriz. Rainha, né, dos palcos. É, ela falava, quando eu vou para uma apresentação, aqueles primeiros minutinhos dá uma tensão. Até o dá uma tensão. Primeiro aplauso, primeiro sorriso, o primeiro sim. O professor é assim, na rádio é assim. Sim. Só que, lógico, o que não pode é deixar aquela sensação tomar conta de você. Então o estresse um pouco, ele é desejável. Enquanto ele for dominável, vale a pena, é muito bom. Exatamente. Você sabe que tem que fazer sua atividade. E o estresse, eu tenho que levantar, eu tenho que tomar café, eu tenho que me organizar para tal horário e estar lá. Isso é um estresse bom. Agora o problema é quando ele começa a sobrepujar você. Começa a atrapalhar a tua vida, teu relacionamento, teus trabalhos. O estresse tem uma siglazinha que é bem interessante, que fala assim: sinal de tensão repetida esgotando sua saúde. Ah, olha só. Então, a repetição, você trabalha com um chefe muito ruim, daqueles antigos autocratas, que não levam em consideração o capital intelectual, ou um cliente muito chato. Chegou aquela pessoa e disse, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Nem aconteceu ainda, você já está imaginando situações, porque é recorrente, não é a primeira vez. Então é bem interessante essa emoção, porque ela nem precisa acontecer. A lembrança anterior já te gera a situação. Verdade. E há uma pesquisa de Yale, né, Estados Unidos, que fala que justamente que o cérebro pode encolher. Não acredito, é mesmo? Pela pressão. Olha só. É muito interessante isso. Eles falam que justamente a pessoa que está submetida a um estresse elevado, ela, além da perda de neurônios, ocorre o encolhimento do cérebro, pela pressão do dia a dia. O cérebro tem 3 fases. A primeira é a fase aguda. Ela ocorre quando justamente você sente uma situação ameaçadora. Você está em casa, escuta um barulho fora da tua casa. Está um ladrão. Você acende a luz, verifica, né? Joia. Não aconteceu nada? Tudo bem. No dia seguinte, a mesma situação. Ou no trânsito, ou com o chefe, ou com o cliente. Quando ela é recorrente, começa a chegar para a segunda fase, que é a exaustão. Daí justamente já você está acostumada com a situação, começa teu estômago a dar problemas, gastrite, úlcera, sistema nervoso, e vai começando a dar problemas muito sérios. E a terceira fase é a resistência. Já acumulou, a gente vai ver mais à frente as doenças que podem causar o estresse, inclusive muito sérias, problemas cardíacos e tudo mais. Então é muito interessante. Começou a perceber que não está legal alguma coisa? Procura um médico. Procura tirar umas fériasinhas, relaxar, porque você tem que eliminar ou ao menos reduzir essa situação recorrente, que ajuda bastante. E também mais à frente a gente pode comentar essa questão, quem que é mais suscetível ao estresse?
é interessante, porque muitos acham que é o jovem, mas não. As pesquisas mostram que tem 30, 40 anos é que são mais suscetíveis. Pela 30, pressão. 40, olha só. Exatamente. Pela pressão. Porque o jovem, claro que ele quer trabalhar, ele quer namorar, ele quer ter família, quer estudar. Mas quando se tem essa idade de 30, 40, geralmente já tem família, contas, né? E ali justamente é até interessante comentar a questão do cartão de crédito. Conversamos agora, né, Exatamente. antes de entrar no ar, sobre faturas de cartão de crédito. Aquele dia maravilhoso que chega para você o boleto do cartão de crédito. Eu nunca passei por isso. Tá tudo bem até aquele momento e você fica até com medo de olhar o valor, né? Você olha, parcelar, não, vai dar juro, eu vou pagar. Aquele valor, você olha, meu Deus, é tudo isso. Só que quando você vai comprar, é interessante. Se você vai comprar com o cartão, e eles fazem tomografia, ressonância, a área do cérebro que está lá dominando é uma área diferente, não é do desprazer e da dor que ocorre quando você vai usar teu dinheiro. Você não sofre, então, quando está passando cartão de crédito? Não. Sofre quando chega o cartão, o boleto. Quando está comprando, não. Não. Quando você usa o teu dinheiro, a sensação no cérebro é de desprazer, de dor, de perda. Por isso que é fácil a pessoa se perder, então, nas compras com cartão. Como eu falei, o cartão foi uma invenção maravilhosa, mas para quem gosta de vender. Para quem tem que pagar, nem tanto, né? Nem tanto. Professor Adriano, por que as pessoas ficam estressadas? Olha, tem vários motivos, mas vamos ver os principais. Primeiro, é a baixa resistência à frustração. E hoje a concorrência é muito grande. Sim. Então você tem que saber que nem sempre vai conseguir obter o 100% da tua meta. Você tem que ter metas a médio e longo prazo. Não vai ganhar promoção amanhã. Tem muita gente qualificada. Hoje o estudo, o investimento no inglês, na informática, no curso técnico, na faculdade, muita gente faz. Então a concorrência é grande. Não vai conseguir atingir rapidamente. Isso pode gerar uma frustração e pensar, eu não tenho jeito, eu não tenho competência. Não é isso não. É que a concorrência, ela é grande. Então a frustração é algo normal do ser humano. Por isso que eu sempre comento assim, dizer não é importante. Na educação dos filhos, ver até onde pode levar, o que pode comprar, por exemplo. Não adianta você pegar e comprar tudo que vê lá frente e depois vem o cartão. E depois parcela. E depois fica uma vida estagnada. Outra coisa, ameaças constantes. A nossa segurança, ao nosso emprego, até a política, a democracia. Isso é muito complicado, essas coisas todas. Outra é competição. A competição boa é aquela que as pessoas trabalham em conjunto. Mas às vezes ocorrem indivíduos que são muito centralizadores e eles pensam só neles. Daí competição começa a virar problema. É um problema. Por isso que é legal sempre, o empresário que está nos ouvindo, buscar sempre que haja o trabalho em equipe, trabalho em time, onde todos trabalham em prol do objetivo, que é vender, que é arrecadar, que é tornar a empresa saudável. O individualismo, nesse caso, não é bom. Só é bom o individualismo quando a pessoa trabalha ela só. Por exemplo, tipo virtual, ou então trabalha autônomo. Trabalho com vendas, depende de mim. Aí tudo bem. Mas quando depende de mais pessoas no trabalho, eu tenho que pensar nos outros também. Geralmente uma venda não ocorre no primeiro contato, certo? Você está numa empresa, você é vendedora. Alguém chega lá, fala com você na boa, fica interessado, ocorre o estímulo. Mas vai falar com a esposa, com o esposo, vai ver como é que tá a grana, fazer um orçamento primeiro, volta à tarde, tô eu lá. Quem fecha a venda sou eu. E daí? Entendeu? Aí a comissão não vou ganhar, né? Meu trabalho acabou não sendo compensado. Para mim, para a empresa foi. E você vê eu vendendo para aquela pessoa. O que acontece? Gerou um clima não muito legal, muito agradável. A falta de tempo para si mesmo é outro fator muito importante. Precisa ter, então. É necessário. Como eu falei já anteriormente, em alguns outros bate-papos nossos, você tem que ter um tempinho para você. Para ler, para descansar, para viajar, para ver um filme. Para fazer nada. Fazer nada. Ficar em estado alfa. Ficar aqueles minutinhos refletindo. Para tomar um vinhozinho gostoso no final de semana, um golinho. Não todo dia, não muito. Não muito, bem, com responsabilidade. Sim, sem dirigir depois. Exatamente. Mas é preciso, é necessário. Você tem que ter aquele tempinho para você. Se doar é fundamental, é importante, mas 90% das situações, 10% pensa em você. Muito bacana. Outra coisa é a ansiedade constante.
O jovem, ele tem essa ansiedade hoje em dia, ele quer com 17 anos já tá no emprego maravilhoso, terminando a faculdade, TCC já tá pronto. E não é assim, é tudo a seu tempo. A gente vai com o tempo, com a sabedoria, com a idade, né? Com meus vários 50 anos à frente aí, descobrindo que tudo é seu tempo. E claro, cada dia é um degrauzinho. Mas o jovem não pensa assim. Ele fica ansioso por situações que nem pode dominar. Não adianta. Você tem que saber e tem que ter a sabedoria de dizer o que eu posso fazer e resolver hoje. O que eu não posso, deixa pra frente. A Jaqueline Conceição, ela sempre fala no 1%, né? Ela fala, tudo a gente não consegue hoje. Sim. Mas 1% melhor você pode ser hoje, claro, né? Exatamente. E aquele 1%, uma somatória. For constante, né? Constante, você chega num patamar muito melhor. E outro item interessante é a baixa autoestima. É não se gostar. É achar defeitos que nem são percebidos às vezes. Pelos outros, né? Mas a gente acha que isso acaba com tudo. A mulher, ela é muito vaidosa, isso é bom, mas às vezes em excesso. Que meu narizinho não tá bonito, meu queixinho não é legal. Claro que é legal gostar de si, mas às vezes a pessoa, eu não consigo, eu não sou inteligente o bastante. Isso não é verdade. Todas as pessoas que se esforçam, que conseguem chegar lá, correram atrás, ralaram muito. Eu comentei numa aula esse dia atrás, o Thomas Edison, quando ele criou a lâmpada elétrica, ele conseguiu na milésima pouca tentativa. Não foram poucas. Não foi tão fácil assim. Não. E dele falava sempre, nas outras eu não errei, eu aprendi como fazer melhor. Então é legal essa autoestima, é gostar de si mesmo. E ele tinha uma boa resistência à frustração, então, né, voltando lá o primeiro item, se ele ficasse muito frustrado na primeira vez, não teríamos energia elétrica ainda. Na quinta vez ele ia quebrar a lâmpada e dizer, vamos usar vela, a base de gordura de baleia, no século 17. E pronto. É, verdade. A gente pode falar sobre sintomas? Ótimo, com certeza. Voltando ao nosso assunto, então, bom, antes quero contar para você que ligou o rádio agora, que hoje a gente está conversando com o professor Adriano Bauer, que é coordenador do curso de administração aqui da UNC, e sempre traz umas dicas assim que todo mundo, depois a gente sai na rua, sabe, professor, na quarta-feira, depois do programa, e as pessoas vêm e falam, Chica, que programa legal que foi, adorei a dica tal que o professor deu, adorei a frase tal que ele citou, adorei quando ele falou tal coisa, então tá de parabéns, o público tá gostando muito. Fico muito contente. E como o público gosta, a gente volta sempre, né? E a gente tá conversando hoje sobre o estresse. Sobre como que a gente pode fazer para administrar o estresse. Mas antes de administrar o estresse, a gente tem que saber quais são os sintomas dele, né, professor? Tem sintomas, por exemplo, físicos para o estresse? Tem. As dicas para administrar, no final nós damos umas dicas interessantes para encerrar. Então, os sintomas principais, os físicos, músculos contraídos ou tensos, aquela dorzinha assim no ombro, no pescoço, dor nas costas, no pescoço, nas pernas, cefaleia, dor de cabeça, problemas com o sono, começa a perder o sono ou ter sono demais, já pode dar uma olhadinha porque algo não tá legal. Às 7 a 8 horas é o ideal para todos nós. Einstein dormia 2 horas. Mas é exceção. Meros mortais é 7 a 8 horas. Cansaço. Na segunda-feira já está muito cansado. É estresse. Tem algo errado ali, né? A repetição, de repente, de várias situações acontece de sexta-feira você está cansada, mas amanhã é sábado. Legal. Mas segunda-feira tem algo errado. O ritmo cardíaco acelerado, taquicardia. Olha só. Não só no futebol, não só quando vê a cara metade, mas dá taquicardia em qualquer situação, não é legal. Outra coisa, tremores e suores. Sem motivo, claro. Zumbido nos ouvidos. Atenção, Paulinho, para esse sintoma físico. Atenção. Zumbido nos ouvidos. Isso acontece, tem então. Uma abelhinha lá, um pernilongo, buzinando no teu ouvido. Sonolência ou desmaio. A pessoa pode até desmaiar, por estresse. Sim, aumenta a pressão e ela desmaia. E pode acontecer situações mais sérias ainda.
Pelos cardíacos. Pois é, e se a pessoa está sob um forte estresse, por exemplo, dirigindo, perigoso, muito pode perigoso. ficar bem perigoso. Às vezes alguns acidentes que ocorrem é justamente por isso. A pessoa está atrás de um carro que está muito lento e está com pressa. E não consegue passar. Uma hora ela acha que dá e não dá. Ai. É a pressão. É a pressão. Sensação de sufoco. Dificuldade de deglutição, de engolir. A impressão que a garganta tá seca, tá irritada. Dores de estômago, enjoos ou vômitos, diarreia ou constipação, que é a gripe, né? Resfriado, necessidade frequente de urinar, perda de interesse pelo sexo. Olha só. Até os homens sofrem disso. Até os homens. Menos, eu acho, mas devem sofrer. Menor do que as mulheres, provavelmente. Não tem nenhum estudo sobre isso, mas imagino que... A gente pode supor. A gente pode... Exatamente. Perda ou ganho de peso excessivo e desassossego. Não para quieto. Olha só, então você... É até interessante para quem tá olhando, né? Nossa, mas meu marido de repente não para quieto, ele fica correndo para lá e para cá. Sim. Parece que não sabe o que quer e vai e volta e abre a geladeira e, né? Isso. Enfim, a mulher sintoma. Tem um pouco disso em relação à casa. O homem nem tanto. Chega sábado e domingo, vamos fazer o churrasco, vamos. O que ele compra? A carne e a cerveja. E o carvão. o resto, que resto? Pois é, mas como assim? E a maionese, e a saladinha, e as bebidas para as crianças? Pra que isso? Não precisa. É uma brincadeira, claro. Mas a mulher, sábado e domingo, ela já tem o trabalho durante a semana. Sábado e domingo podia descansar, ver um filme. Tem que limpar a casa. Tem que fazer uma faxininha maior, porque é legal a roupa. A parceria, né? A parceria é muito bacana. Um ajudar o outro no que é possível. Uma comprinha no mercado, uma vassourinha. Não mata ninguém e ajuda. Sabe que na minha casa eu brinco sempre que meu marido me ajuda muito. Que bom. Mas é mentira. Eu que ajudo ele de vez em quando. Ele é que arrasa lá. Você lidera o processo. Ele mais ou menos. Ele mais é um seguidor. Eu acho que não. Acho que, na verdade, a coroa é dele lá, eu não posso ganhar nenhum. Vamos para outros sintomas? Vamos lá. Os comportamentais. De comportamento, de relacionamento. Exatamente. Deixar tudo para amanhã, que é o procrastinar, empurrar com a barriga. Isso é ruim. Claro que tem coisas que não consegue resolver na hora, mas o que é possível, o quanto antes, melhor. Tem um trabalho para entregar para a faculdade, já começa ali quando recebeu e não lá perto do prazo. Não, as 24 horas iniciais é ideal. O finalzinho, a impressora dá problema, falta cartucho de tinta. Sempre, acabou o papel. Então legal é se organizar antes, né? Dificuldade em cumprir tarefas no trabalho, metas e objetivos. Ranger os dentes. É bem interessante. Ocorre o desgaste dos dentes e diminui de tamanho, gera ronco, gera vários problemas nesse sentido. Chega a quebrar, né? Muita gente quebra muitos dentes assim. Excessiva atitude crítica. Sempre não vai dar certo, não é possível, não vai dar, tá errado. Você tem que ter bom senso, naturalmente. E a crítica é uma coisa boa, sem excesso. Quando ela é impessoal, a crítica é boa. Mas quando ela é pessoal, em relação a caráter, desempenho, tem que cuidar muito. Então, a crítica é boa até certo ponto. É interessante ter pessoas que analisam, refletem e falam, vai devagar, cuidado. Mas a negatividade em excesso não é legal. Vamos fazer um piquenique, vai chover, vai vir formiga, vai dar um temporal. Não é legal, né? É nesse sentido. Tem que ter crítica, mas com bom senso. Equilíbrio, então. Equilíbrio. Agitação, punhos cerrados, alimentação desequilibrada. Por exemplo, a obesidade é um dos fatores, inclusive na juventude hoje. O número de jovens obesos, ele é muito grande. E um dos fatores é o desequilíbrio na alimentação. É muita fritura, carboidrato. Isso ajuda o cérebro a se manter mais zen, mas engorda. Entendi. A gordura, ela dá uma sensação de prazer. Um bacon no lanche é mais gostoso, mas não é tão saudável. Mas não é tão saudável. Agora, de vez em quando pode. Esse é o detalhe. É tudo, desde o alimento
ou medicamento, tudo com certo equilíbrio, é bom. Em excesso é veneno. O problema é o excesso. Exatamente. Mudança de hábitos tabágicos, de fumar. A pessoa fuma bastante, é um sinal de estresse. Até porque fumar, todo mundo sabe que é um veneno, tá se matando. Pois é, não precisa mais, né? Lentamente. Já foi essa era de ser bonito fumar. Charme, né? Não, acabou. Né? Não. Desejo de acompanhamento ou isolamento. Não posso ficar sozinha, então não quero ver ninguém. Isso. Os dois extremos, mais uma vez. Exatamente. Sem excesso é normal. Claro, você quer ter companhia, tua família, você tá na tua, você quer ficar quietinha, mas quando é um excesso, qualquer dos lados, é ruim. Falar de situações estressantes. Quando você lembra uma situação, teu estômago já começa interessante, a reclamar que tem alguma coisa. Fica na memória da pessoa. Tem sintomas emocionais também, professor? Tem. O primeiro, chora com mais facilidade, tem que tomar cuidado, porque a mulher é mais emotiva, naturalmente. Por exemplo, a gente vai bater aqui, ó. Vai num funeral, num velório de alguém. Claro que você vai lá e sente um pesar. Se alguém, conhecido, é uma situação, da família é outra. Mas o homem raramente chora, ele se segura. A mulher chora, e é normal, é uma situação de perda. Agora, qualquer situação, chorar, mostra um certo desequilíbrio, que não tá legal, porque nós temos que conversar, negociar, chegar a um bom termo sempre. Então o choro, ele é saudável, mas sem excesso. E tem momentos. E cada pessoa tem o seu padrão também, né, professor? Com certeza. Se a pessoa chora, se a mulher chora uma vez ao mês e de repente está chorando 3 vezes na semana, tem um problema ali. Exatamente. A emotividade é uma coisa boa, mas tem que tentar segurar. Até porque você chorar demais mostra fraqueza, mostra insegurança. Às vezes tem que dar uma mordida na língua, não vou chorar, vou falar depois. Mas na hora não, é importante. Sensação dominante de tensão. Vive sob estresse constante. Isso é ruim também. Porque, claro, tem horas que você tem que estar ligada aqui no teu programa. Com certeza você tem uma responsabilidade fundamental, que é se organizar em relação às músicas, à entrevista, ao conteúdo, tá bem informada. Mas em casa você não descansa, não relaxa. Tem o programa da segunda-feira, no sábado já tá tensa. Não. Daí é problema. É problema. Dificuldade em se descontrair. Tem gente que vai ver um filme e não vê o filme. Vai no cinema, paga o ingresso. E não sabe nem o assunto. A pipoca foi em 2 minutinhos que jogou e comeu tudo. Nem degustou. Nem notou. Nem degustou. E o filme tá... O que tá passando mesmo? Porque não relaxou. Tem o momento de trabalhar. Tem a hora de namorar com a cara metade, que é gostoso conversar, bater um papinho. Tem a hora de dormir, de ver um filme. Tem que saber equilibrar. Essa descontração é fundamental. Também, nervosismo em excesso. A pessoa ficar tensa, como eu falei, até um certo ponto é bom, mas demais só atrapalha. Gera insegurança, a dificuldade de falar, do raciocínio, da lógica, da sequência. Porque o que é importante numa situação qualquer é o argumento. É a sequência das informações que você vai prestar. Entrevista de emprego. A pessoa trava lá. Pode ser alguém muito bom, um baita profissional, um baita perfil. Travou, perdeu a chance. Então o nervosismo é ruim. Tem que combater. Atrapalha mesmo. Atrapalha bastante. Outra coisa, sensação de solidão. Sempre tá. E hoje em dia, a juventude tem essa situação. Muitos mais amigos virtuais do que amigos presenciais. Não é que seja ruim, mas tem que cuidar, até pela questão do assédio, do bullying. As mídias sociais são maravilhosas, mas sabendo utilizar. Mas cultivar alguns amigos, não muitos, alguns amigos próximos realmente. Um bate-papo, um jantar, jogar um vôleizinho, passear. Isso é muito gostoso. Então só a solidão das mídias, ela é ruim. Até aconteceu um caso interessante, faz 2 semanas, um menino, um japonês, ele ficou 48 horas jogando, ele adorava o jogo, morreu. Então, uma reportagem sobre isso. O vício do computador. Os pais que estão ouvindo, atenção a isso. Com quem que seus filhos falam? Isso é muito importante. Nem sempre aquela imagem bonitinha que está lá, tem assediadores. Ocorre hoje eles colocarem dentro de programas vídeos pequenos para fazer tentativas de, como aquele do Baleia Azul, né? E por aí da vai. Momo e tal. Isso, cuidado, monitorem.
Porque a criança não tem a sensação do perigo. E os pais devem estar atentos a isso. E o adolescente que acha que já sabe de tudo da vida também acaba cometendo alguns equívocos, né? Isso é mais perigoso, porque ele é autoconfiante ainda. Exato. A criança tem insegurança. O jovem tem autoconfiança, que pode ser perigosa também. É verdade. A infelicidade sem causa aparente. Tudo bem, o time perdeu, faz parte. Mas não vai se suicidar por isso. Tem um próximo campeonato. Não vai passar a semana triste. Não. Na verdade, o insucesso, ele faz parte da vida. O não faz parte, a frustração, que você comentou anteriormente, faz parte. Você não vai conseguir 100%. Mesmo alguém com muito dinheiro, bilionário, vai ter frustrações. Vai. Que dirá nós meros mortais, né? Ah, não, mas eu sou milionário. Ah, não, mentira, não sou. Olha, eu tenho 3 contas em banco, você me emprestar. Pois eu tenho uma fatura do cartão de crédito. É verdade, bem lembrado. E o último item, e talvez mais. E o último item importante é a depressão. Muitos casos, já há algum tempo, de depressão. Provavelmente, esse pessoal que faz as situações loucas, como lá na Islândia, né? E mesmo aqui no São Paulo, tem depressão. Não é uma pessoa saudável. Na Nova Zelândia. Nova Zelândia. Perfeito. Na igreja, na mesquita lá, né? Muçulmana. Isso, Nova Zelândia. E mesmo São Paulo, não é normal isso. É uma coisa que alguém está fora da realidade. Os estudiosos falam que a pessoa quer aparecer, quer se destacar, e chama de invisibilidade social. Porque ela está à margem da sociedade. É discriminada. Geralmente é pobre, não tem muito estudo, e aí ela quer se destacar. Por isso que eles falam que o correto é nem divulgar o nome, que dirá as cenas. Pois é. Só que com as mídias hoje, live direto, Facebook, fica difícil. Fica difícil. Então a depressão tem que cuidar muito, porque ela gera situações muito sérias e até o suicídio. Bom, depressão e esses outros sintomas que a gente estava falando são sintomas emocionais, né? Certo. A gente falou antes sobre os comportamentais, os físicos, e tem algum cognitivo também ou não? Exatamente. A ansiedade, o medo da antecipação, por antecipação. Não vai dar certo. Eu vou falar algo errado na entrevista. Estou antecipando de uma maneira negativa, não é legal. Claro que eu tenho que cuidar, eu tenho que ser criterioso no que eu vou falar, até porque a responsabilidade de estar sendo entrevistado por você é muito grande. Olha a pressão psicológica. Olha o nosso público maravilhoso, claro, né? Quantos ouvintes maravilhosos nos ouvindo, né? Então, exato. É a dificuldade de raciocinar. Isso é interessante, você não consegue pensar na hora. Você não consegue calcular o valor, a dimensão, a distância, e comete erros, na verdade. Bater um carro, por exemplo, a pessoa fica sem saber o que fazer, né? Isso. Mas você anotou a placa? Não anotei a placa. Você pegou o contato da pessoa que bateu? Não, eu não peguei, né? É interessante isso, você não consegue pensar por conta do estresse. Exatamente. Também é memória. Você acaba perdendo a habilidade de gravar algo relevante. Dificuldade de memória pelo estresse. Todos nós temos responsabilidades em relação a ser professor, a entrar na rádio, o aluno de decorar, entender a disciplina e não grava, não consegue pela pressão do momento. A perda de humor. Nada é engraçado. Uma piadinha uma sacada bem legal às vezes. Não. Sem graça. E por aí vai. O humor, claro, em excesso é ruim. Mas tem coisas legais. Uma zoação, um sarrinho, uma brincadeira entre amigos é legal. Então, o humor é interessante. E a perda do humor é um sintoma cognitivo do estresse. A indecisão. Aquilo ou aquilo. O que eu vou fazer? Isso ocorre porque justamente você não tem noção do que é o correto. Por exemplo, comprar um carro. Eu tenho um X de orçamento. Se eu comprar à vista é aquele. Para comprar a prazo é aquele. Como é que é a minha renda no futuro? Não sei. Uma decisão. Vamos comer alguma coisa no restaurante? Vamos. Aonde é aquilo lá? É normal. Mas o problema é quando não decide nunca. Vai adiando sempre. Esse é um problema. Entendi. E a ausência de criatividade. Nas empresas, isto é vital. Você tem que ser criativo. Tem que melhorar. Tem que mudar, aperfeiçoar, adaptar algumas situações. Fazer o que todo mundo faz, teu passe vale pouco. Lembra da empregabilidade? Pois é. Então você tem que ser criativo, fazer algo melhor. Também não é inventar, ser um gênio e fazer coisas loucas, não é isso não. Mas é, a partir, por exemplo, perfil de um cliente.
Muito importante. O cliente veio lá, você tem que conhecer quem que é o cliente, casado ou não, filhos ou não, time de futebol, a religião, o hobby dele. Esse é um exemplo da criatividade. A partir dali eu consigo encaixar minhas vendas. É verdade. E claro que um vendedor, por exemplo, vender é uma atividade que é muito estressante, né? Sim. Tem trabalhos que são muito mais estressantes, outros que são mais tranquilos, né, exatamente, professor? Com certeza. Falamos sobre isso a seguir? Posso só falar dos fatores estressantes? Claro, vamos lá. Paulinho chegou aqui agora, vamos falar então, Paulinho, aproveita para escutar também. Seja bem-vindo, nosso chefe aqui. Desprezo amoroso, dor e mágoa, luz forte, níveis altos de som, tudo isso gera estresse. Eventos como nascimento, morte, guerra, reuniões, casamento, aniversário, divórcio, doenças crônicas, desemprego e amnésia. O aniversário gera estresse, sabia? É mesmo? Claro. Você pensa, quem que eu vou convidar? Quem que eu vou gastar? Quem que eu vou comprar? Gera um estresse. Ah, olha só. Você pensa, meu orçamento é tanto, o que eu posso convidar? É interessante. Mesmo um aniversário, uma coisa que seria, e é boa tão naturalmente. Tão gostosa, né? Tão maravilhosa. Exatamente. Responsabilidades, trabalho e estudo, o bullying, né? Hoje em dia é muito complicado, né? As pessoas não respeitam a diversidade, as pessoas. Isso é muito complicado também. Relacionamento pessoal, conflito e a decepção, conflito no modo de perceber, de entender. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem seus valores. Desde que você nasce, você recebe informações de seus pais, irmãos mais velhos, se for o caso, tios, padrinhos, vizinhos, e cria uma percepção de valor. Então ninguém é igual, todo indivíduo é único, na verdade. O estilo de vida, comidas não saudáveis, fumo, alcoolismo, insônia, a exposição do estresse permanente na infância, o abuso sexual, isso gera uma situação para a vida inteira. Pais, fiquem atentos, porque como tem pessoas maravilhosas, e a grande maioria, tem pessoas com distorções de comportamento. Isso é importante no mundo de hoje. A idade e o calor. E sobre a luz é interessante falar, quando alguém vai dormir, o ideal é o escuro total. Ah, nada de abajurzinho ligado. Não. A luz, ela inibe a produção da melatonina, que gera o sono relaxante. Aí gera o sono REM, que é dos olhos, movimento rápido dos olhos, que você elimina as percepções ruins, o que não é relevante do cérebro, e descansa. Quando tem luminosidade, você dorme mal, não ocorre isso e acorda cansado. Então, os trabalhos estressantes, agora ou após a musiquinha? Música Here I Go Again. E por falar em Here I Go Again, aqui vamos nós again. E por falar em Here I Go Again, aqui vamos nós mais uma vez para a gente seguir a nossa conversa sobre a administração do estresse. Então, tem alguns trabalhos que são mais estressantes, outros que são mais tranquilos. É assim, professor, ou depende só da pessoa? O perfil da pessoa ajuda, mas existem trabalhos que requerem muito mais pressão, muito mais preparo e responsabilidade, naturalmente. Por exemplo, pilotos de aviões comerciais. Até tem uma pontuação, vou explicar para os ouvintes como é que funciona. O piloto, a pontuação é 59,53. Quando chega em 50 pontos, já é um índice elevado. Existe um teste, quem tiver interesse, eu passo meu e-mail depois, eu mando o teste completo. Tem a profissão e tem eventos que ocorrem durante o ano, desde nascimento de um filho, a morte de um cônjuge, trabalho, religião, tem uns 12 itens e ela vai pontuando durante o ano, e mais a profissão. Quem chegou a 50 pontos já é um problema. Abaixo disso é mais tranquilo. Só ser piloto já dá 59. Já está 20% acima do que já seria o aceitável. Relações públicas, 47. Executivo de topo, 47. Fotojornalista, 47. Repórter, 43. Executivo de contas, 41. Arquiteto, 39. Corretor de valores, 39. Técnico de emergência médica, 39. Corretor de imóveis, 26. Por exemplo, o bombeiro, ele entra ali naquela questão do 9. O bombeiro, ele toda hora tem situação de estresse, de acidentes, de violência, de afogamento. Isso tem que ter um preparo muito grande para
conseguir fazer e se sentir bem. Então, algumas profissões realmente são mais estressoras. Tem que se cuidar com isso, na verdade. O que é importante é que a pessoa goste do que faz e tenha um significado. Quando tem um significado, fica mais fácil fazer aquilo. Mais prazeroso e a pressão é menor. Quando eu sinto que eu tenho que fazer aquilo pelo dinheiro, é uma situação. Quando eu faço porque eu gosto e eu tenho uma competência natural para aquilo, é mais tranquilo. Tem alguns fatores geradores de estresse, que são os sociais, os familiares, os organizacionais e os pessoais. A gente vai ver mais à frente que os pessoais são em maior peso pelo relacionamento, pela pressão da família. Então o estresse, ele vem no seguinte, ó: ter e possuir, medo de perder e de errar, sentimento de incompetência, raiva de si mesmo, ocasiona o estresse. Então são eventos na sequência e que ocasionam a situação do estresse contínuo, que isso não é nada bom para o organismo. Nos fatores pessoais, podemos elencar a culpa, o medo de ser diferente, o medo de lidar com outras pessoas, de não ser aceito pelo grupo, as mudanças, a raiva, medo de errar, medo de perder. São situações que geram esse estresse. E naturalmente nós somos seres imperfeitos. Temos habilidades, competências, temos pontos fracos. Então todos têm que saber que você nunca vai ser 100% em tudo. Isso não existe. Cada pessoa tem que descobrir o que ela gosta, o que ela sente-se bem e, a partir dali, trabalhar naquilo. Na família, os filhos, por mais que você os eduque, são pessoas diferentes, com formação diferente. Então o relacionamento tem que haver. O conflito de gerações que existe é normal. Por exemplo, na hora do almoço, a gente vai almoçar, e o jovem vai lá com o celular. Mesmo na hora do almoço. Não, aqui é para conversar, trocar uma ideia, dizer um oi, pelo menos, né? Então é interessante o conflito, o modo de pensar. As pessoas, tem mais pessoas que gostam de gastar um pouquinho mais, um certo luxo, outros nem tanto, são mais conservadores. Até filosofia em relação à política, estilo de vida. Vai acontecer mudanças e percepções diferentes. Isso é natural no ser humano. Sobre o estresse, algumas verdades bem interessantes. Vamos lá. Primeira, ele pode matar. Pode matar? Pode. Para ter uma ideia, hoje tem morrendo pessoas com problemas cardíacos que não têm histórico cardíaco nenhum. O estresse gerou o problema no coração. Ele diminui a assiduidade e a produtividade no trabalho. Isso é muito ruim também. O homem é mais predisposto ao estresse que a mulher, pelos hormônios. Se o homem passa dos 60 anos, a chance de morrer do coração é menor. É mesmo, olha só. O período mais complicado para o homem morrer do coração é 40 a 60 anos. Por causa dos hormônios que ocorrem, redução e tudo mais, e ele é mais sujeito ao estresse. Quem passa dos 60 anos, vive em média mais 18 anos. Se levar sorte, mais 30. Se a genética for boa, não é nenhum problema muito sério, mas a média é 18 anos, após passar dos 60. O duro é passar dos 60. Olha, que dado interessante. Não sabia disso. Outra coisa, o estresse pode levar à obesidade. Isso é muito sério, porque obesidade vai dar problemas de pressão alta, colesterol, triglicerídeos, diabetes, e tudo isso pode levar a situações muito complicadas de saúde do jovem. Dores nas costas, já comentamos sobre isso, dores diferentes, né? Coluna, nos braços, no pescoço. O cafezinho, é bem interessante isso. Alguns estudos falam que 4 cafezinhos por dia não faz mal. Mais que isso, pode dar problemas estomacais e mesmo gerar estresse, porque ele é uma energia. Ele aumenta o metabolismo. Por exemplo, um estudo, até a semana passada eu estava lendo na Veja, o café, se você quer ter uma boa de sono, você tem que tomar o café no máximo 4 horas antes de dormir. Se você quer dormir, tipo assim, meia-noite, 8 horas é o limite. 4 horas antes, porque ele acelera o metabolismo e você acaba ficando ligada e tem uma noite não tão boa de sono. É interessante lembrar disso. O café é ótimo, mas é bom colocar um leitinho, não um café puro,
Tudo isso é interessante para evitar problemas estomacais. O estresse pode provocar rugas e doença de pele. Até isso acontece. Olha só. Se você não quiser envelhecer, então, gastar com botox e coisas do gênero. Exatamente. Procure relaxar um pouquinho mais. Ou então envelhecer mais naturalmente, sem excessos, né? Exatamente. Sedentarismo pode levar ao estresse. Não ter o que fazer. Não fazer nada também. Também. Então fazer mais uma vez os dois opostos, né? Ou fazer muito vai levar ao estresse, ou não fazer nada. Exatamente. E por fim, o estresse pode causar outros transtornos psiquiátricos, como o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Você fechou a porta da casa, aí vai dormir, é que eu fechei a porta da casa, vou olhar de novo. Daqui a pouco, não sei, a pessoa esquece e gera um TOC. Isso é o estresse. 1, 2 vezes é normal, a gente esquece, mas vai várias vezes. A limpeza excessiva. Levantar 5 vezes durante a noite para conferir se está mesmo fechada. Aí exatamente. Não, né? Transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, tudo o estresse pode causar. O transtorno por estresse pós-traumático, isso que ocorre nos Estados Unidos. Pessoas que foram combatentes nas guerras, eles voltam da guerra e não estão habituados à convivência em família. Era uma situação de estresse, de violência, de sobreviver a qualquer momento, de qualquer modo, na verdade. E gera chama TEPT, pós-traumático. Geralmente as pessoas que fazem isso, que fazem aquele atirador, o sniper lá e tudo mais, pessoas assim, que voltaram da guerra e não conseguiram, porque a guerra, você tem que sobreviver, tem que fazer a sua missão, mas acabou, você tem que voltar a viver em comunidade. E não deve ser fácil, né? Não consegue, muitos não conseguem. Tem pesadelos, tem vários sonhos diferentes, depressão, e ocorre isso também. A fobia social, medo de gente, aglomeração de pessoas, olha só. De pessoas, fobias específicas e a depressão, naturalmente. Então, quem está nos ouvindo, pais, olhem os filhos. São detalhezinhos, às vezes, que podem ajudar a melhorar as situações e até, no radicalismo, salvar uma vida. É verdade. Então é interessante. Professor, detectei, por exemplo, que eu estou com estresse. Existe alguma coisa que eu possa fazer por mim mesma, ou pela minha família, ou enfim, por alguém que esteja muito estressado? Existe. Uma das coisas mais legais é os alimentos anti-estresse. Por exemplo, a alface, que eu adoro. Dá aquela sonolência, aquele cansaço, mas bom de dormir. Isso é interessante. A alface é ótima para eliminar o estresse. Espinafre, brócolis, peixes e frutos do mar, cereais integrais, chocolate. O chocolate, sem excesso, ele é ótimo. Claro que você não pode comer uma caixa inteira de bombom, 4, 5 barras, mas um chocolatinho, ele é bom, ele é saudável. E quanto menos açúcar, melhor. Quanto mais chocolate, realmente, né? Mas é, mais gostoso aquele ao leite que 80% cacau. O 40% é o que eu gosto, só que tem leite e açúcar. O 80% é o caqui amarra. Mas é o mais saudável que tem. Mas daí nem é chocolate, né? Nem é chocolate. Castanha do Pará. Alimentos ricos em vitaminas do complexo B e carboidratos, como leite em pó, queijo de Minas, amêndoas e carnes que contêm vitamina B12. Ovos, leite, banana, aveia, batata, rico em vitamina B6. E o maracujá. Maracujá também, dá um sono, né? Isso. Eu li maracujá e bocejei aqui. Exatamente. Então, justamente... São esses alguns dos alimentos que podem dar uma ajuda para quem está... Se você perceber, são vários frutos e cereais que devem ser consumidos. Quanto mais equilíbrio, melhor. Como que a gente faz, então? Bom, você já aprendeu, você que está em casa nos ouvindo, que tem algumas coisas que você pode ingerir para melhorar essa sua situação. Tem alguma dica de como que a gente faz para lidar com o estresse? Primeira coisa, reservar uma boa música para ouvir. A minha geração é muito crítica em relação a algumas situações, mas cada um tem seu estilo, seu gosto, naturalmente. Eu gosto dos anos 80. Minhas filhas falam, não, isso é ultrapassado, claro. Para elas. Para elas, com certeza. Mas para mim é muito bom. Então, no domingo à tarde, eu vou fazer uma leitura de uma revista, eu coloco uma musiquinha, tô ouvindo lá, aquilo lá, dali a pouco eu tô dormindo
bebezinho, né? Que legal. Roncando e babando na cama. Isso é muito bom, né? Levar cartões telefônicos na carteira, uma emergência. Não faça planos com dinheiro que ainda não está na sua conta. Verdade, isso é importante. É um erro. Vou receber tanto daqui tanto. Não, espera. Não comprometa a tua renda antes. Isso é muito ruim. Esteja certo quanto aos horários do metrô, do ônibus. Isso é importante para saber. É verdade. É importantíssimo. Programe suas férias, compras e consultas médicas com antecedência. Eu vou viajar no final do ano. Olha só que interessante isso, porque a gente pensa, eu penso muito em programar as férias. Esse ano eu vou fazer uma viagenzinha ao Chile, vou passear com a minha família e vou gastar tanto e faço uma organização enorme antes. Dizem que é a melhor parte, né? Mas eu nunca fiz uma programação para compras. Para compras eu faço eventualmente, mas para consultas médicas. Sim. E existe aquelas consultas de rotina que você tem que fazer. Claro. Cada idade tem um período para consultar médico. Após os 50 anos, o ideal é cada 6 meses, uma revisão. Quem tem diabetes, pressão alta, é cada 3 meses. Laboratório e tudo mais. O jovem, pelo menos uma vez por ano. É interessante. A gente paga muito imposto de renda. Vamos utilizar os médicos. Pega um recibo, abate lá e tá cuidando de si. Certo? Então, aquela história. Você tem um cavalo que vale $1 milhão. Você vai cuidar dele muito, muito, muito. Você vale muito mais do que $1 milhão. É verdade. Cuide mais. Então, não se arriscar em lugares escuros ou perigosos. Também não vale a pena. Pra quê, né? Vai para um lugar iluminado, uma companhia. Risco, pra quê? Não precisa, né? Desnecessário. Ser otimista em relação ao trabalho, buscar um emprego melhor. Às vezes, claro que estar desempregado é ruim. O trabalho que você está nem sempre é o ideal, mas tem que construir o currículo e buscando cada vez a melhoria para si. Sair de casa com antecedência para não se atrasar. Eu sou chata com isso. Pontualidade é fundamental. Sou chata. Se tem problema com o chefe, resolva com ele ou com o RH. Uma conversa, às vezes, termina com um mal entendido, uma percepção negativa e por aí vai. Tem algumas dicas também bem interessantes que eu posso dar para as pessoas. Primeira, não ser perfeccionista. A perfeição é uma coisa boa, mas é impossível. Então você tem que fazer muito bem feito e cada dia melhorando mais. Mas não tem que ser perfeição hoje. A perfeição ocorre ao longo do tempo. Sempre comento assim, quando você nasce, o que acontece? As pessoas estão sorrindo e você chorando. Quando você transcender e ir para outro plano, tomara que tenha, eu torço para que isso aconteça de fato, né? Eu sou um cara otimista. É bom que você vá rindo e ele chorando. Fazer falta. Então, você constrói ao longo da vida a tua perfeição, a tua aceitação. Planeje seu dia. Quando acordar, já começa a pensar. Poxa, o que eu tenho que fazer hoje? E ser otimista em relação àquilo. Fazer intervalos. A atividade profissional como uma coisa boa, encorajadora, mas correta e adequada. Ser paciente. Simplificar as coisas e não complicar. Não vale a pena. Controlar a pressa e não se irrite com as coisas pequenas. Não vale a pena. Às vezes alguém não cumprimentou, tudo bem, e por aí vai. E a principal, sorrir um pouco mais. Que legal. Isso faz bem. Quando você sorri, você gasta menos músculos do que franzir a testa. Envelhece menos. E a vida fica muito mais bonita, com assim, certeza, né, professor? Com certeza. Tá, e muito obrigada pela sua participação de hoje. Adorei as dicas, já tô assumindo essas dicas para minha vida pessoal, para minha vida profissional, porque tenho certeza que elas são muito úteis, né? Que bom. Sempre. Que bom. Sempre vão fazer muita diferença. Semana que vem a gente podia falar sobre o quê? Resiliência. Resiliência, é um bom assunto. É um assunto novo e tem a ver, combina com o estresse e com a pessoa que quer ser um bom profissional em qualquer segmento. Pode ser? Então tá aí. Semana que vem, quarta-feira, tem mais uma conversa, mais um bate-papo com o professor Adriano Bauer sobre resiliência. Exatamente. Professor, até semana que vem. Até, muito obrigado. Vou fechar.